Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Preto no Branco, nós estamos chegando aí com mais um podcast De Olho no Esporte. Um resumo aí do que aconteceu no esporte de Cascavel e da região no fim de semana, mas sem esquecer também do Campeonato Brasileiro, da Série D, do Cascavel, futsal na Libertadores, tem também o futsal feminino, tem o voleibol, uma entrevista com a professora Fran e também tem o handebol feminino, hoje com a presença do nosso amigo Neudi Zenatti, que é técnico, né, do time de handebol feminino de Cascavel, que vem fazendo aí boa figura nos campeonatos que participa. Obrigado, Neudi, por ter atendido o nosso convite aí de comparecer nesse podcast de Olho no Esporte. Olá, Celso. Olá, amigos de Olho no Esporte. Prazer, cara. Um prazer estar aqui com você, Celso. É um cara que está aí há anos, né, batalhando no esporte, nunca esquece do handebol e nunca esquece do esporte mais, como dizer assim, menos privilegiado dentro desse contexto esportivo que nós temos na cidade de Cascavel e não é diferente no Brasil inteiro, né? Então tem alguns esportes aí que nadam em dinheiro e tem alguns que ficam tentando sair, né, desse contexto para mudar um pouquinho a história, quem sabe dar um conforto maior para os atletas que vão estar viajando, participando, comendo, se alimentando durante os campeonatos e durante as competições que tem durante o calendário esportivo. E esse é um dos nossos focos, né, de dar oportunidade de aparecer para todos os tipos de esporte, handebol, o handebol feminino, masculino, inclusive vão disputar a Libertadores, né, o handebol masculino, né? Daqui a pouco é o Cebola e a equipe dele, daqui a pouco a gente fala também um pouquinho sobre isso. É lógico, tênis de mesa, tem a Carol aí que disputou um sul-americano, quer dizer, nós temos talentos em Cascavel e temos que mostrar esses talentos sim. Agora, fala pra gente como que está o handebol feminino, Neudi. Bom, Celso e amigos, o handebol feminino, ele vem de uma longa data, né? Eu, por exemplo, eu assumi a equipe lá em 1990. E de lá para cá a gente vem alternando bons e maus resultados. Lógico, lá no começo a gente apanhava igual criança pequena, como é que se fala, né? Então, de uma época para cá, a gente conseguiu inverter um pouquinho os papéis, né? A gente trabalhou, fomos buscar parceria. E um dos grandes parceiros que a gente conseguiu levar para dentro do handebol foi a FAG, né, através de todo o complexo esportivo do seu Assis Gurgas, que hoje é um dos nossos principais patrocinadores, que consegue aí nos dar uma estrutura excelente para as meninas. A gente treina lá dentro da faculdade. Praticamente nosso quartel-general é dentro da faculdade. E a estrutura não é só esportiva, uma estrutura educativa também, não é? Exatamente. Então, quando surgiu lá em 2005, a questão do projeto de buscar alguma faculdade que nos desse condições de dar estudo para as meninas, certo? O nosso projeto só abrange o sexo feminino, certo? Então a gente está trabalhando com as meninas aí desde aquela 1990, depois de 2005 aí conseguimos trazer para dentro do nosso time a faculdade, e a faculdade fornece as bolsas de estudos, e a gente tem aquela concepção assim, a atleta, se ela se preocupar só em jogar, vai passar a vida dela e vai terminar a vida atlética dela, e daí ela vai fazer... Porque é curta a vida do atleta, né? Em todas as modalidades, né? Pouquíssimas modalidades a pessoa pode ir até um pouco mais longe, né? O handebol aí, as meninas podem ir até uns 37, 38 anos, dá para jogar ainda, certo? Então, partindo desse ponto, a gente foi buscar a parceria e o seu Assis e toda a família entendeu do projeto e está até hoje. As meninas todas estudam lá dentro, todas têm bolsa da faculdade. Elas entram para estudar, a gente entra à tarde para treinar, a gente treina lá, elas tomam um banho lá, elas vivem a vida delas praticamente de treinamento e estudos ali dentro. E daí nós temos a parceria da prefeitura, que não podemos deixar de citar, né? Ela veio crescendo, ultimamente agora, com a política do prefeito Paranhos, melhorou muito a questão do repasse, da ajuda que a prefeitura está dando às equipes, no contexto geral.
há um chamamento público, onde quem tem interesse tem que participar do chamamento, entrar lá, se inscrever, ter uma associação ou uma entidade legalmente registrada em todos os órgãos do governo, tanto municipal, estadual. Para o recurso tem que mostrar uma coisa organizada. Exatamente. Né? E o handebol, ele tem um clube desde 1993, que foi formulado um clube, ele está legalizado, está dentro de todas as normas estaduais, federais, e a gente tem esse repasse que ajuda muito. O prefeito Paranhos entendeu, todo o staff dele, o Carlinhos, o Julião, o Stefanello, e mudou esse contexto, porque a gente tinha chamamento público de 1 ano em 1 ano. E agora eles lançaram um para 3 anos. Já dá uma tranquilidade maior para trabalhar. Né? Lógico, né? Quem sabe o que pode fazer o ano que vem e depois o próximo ano ainda, tem uma tranquilidade maior de trabalhar, de planejar. E todas essas ações, o handebol só cresceu. O handebol cresceu, não só o handebol, mas eu estou falando do handebol feminino. Sim. Tá? O handebol como um todo, você também falou que o masculino vai participar agora do Centro Sul-Americano. Então, assim, a gente vai aumentando. Hoje nós temos um histórico invejável, né? Nós temos 14 títulos dos Jogos Abertos do Paraná. Não é pouco. Não é pouco, certo? 14 títulos do Campeonato Paranaense, 3 títulos nacionais, 1 do Campeonato Brasileiro Adulto, 2 do Universitário. Tem aí Campeonato Brasileiro Júnior, Taça Paraná, Copa Paraná e um monte de competições que a gente disputou nesse período todo. A gente citou esses porque são os que têm um peso, um contexto maior dentro do nosso histórico. E a gente está continuando aí, agora tem esse 2023 aí, cheio de competições. Atualmente, o que está disputando? Além do Campeonato Paranaense Adulto, né? A equipe já participou de 3 etapas, não é? 3 etapas. Venceu todas as partidas, está com 100% de aproveitamento, está liderando aí a competição. E tem uma outra fase agora, que é a última antes das decisões, é isso? No caso do Paranaense Adulto? A gente tem o Campeonato Paranaense, que já começou, né? Nós tivemos 3 etapas, ganhamos todos os jogos, certo? Não é desprezar as outras equipes, mas a gente está um patamar um pouquinho acima das outras equipes que a gente jogou até agora. Nós temos aí para frente aí Sarandi, que está na Liga Nacional, Maringá, que está na Liga Nacional, Jardim Alegre, que nos incomodou muito nessa última partida que a gente fez, mas a gente soube sair desse embaranhado todo e tivemos um bom resultado, 38-23. Então, assim, foi... mas estamos andando. As competições mais pesadas vêm agora para o segundo semestre, né? A Liga Nacional é uma delas, né? Nós temos a etapa em Assis, a etapa agora em Corbélia, né? Que nós teremos 2 jogos, certo? A gente vai jogar contra Sarandi e contra Maringá. E aí depois a gente já entra para as fases semifinais e finais do Campeonato Paranaense. Em julho a gente tem os Jogos Universitários do Paraná, que é uma competição centrada de 1 semana de competição, que vai ser lá na cidade de Apucarana. Essa competição dá ao time campeão paranaense o direito de jogar a Olimpíada Universitária Nacional. Então, é importante, é uma competição importante. É uma competição a nível nacional, onde as melhores equipes formadas, se fala assim, representadas pelas faculdades. Mas, entre aspas, as equipes que jogam as grandes competições, porque tem um monte de equipes embutidas dentro de faculdades, entendeu? Sim. Então, é uma competição que a gente já tem 2 títulos, um nacional da Divisão A e outro nacional da Divisão B, que teve um ano que o Paraná... Porque a equipe representa o Estado. Então, se a equipe cai, o Estado caiu para a segunda divisão. É uma responsabilidade. E a gente foi lá e buscou... esse título, a gente tem um título da LDU, que foi em 2017, por que eu estou falando tão longe? É porque esse título nos deu a oportunidade da gente disputar o Mundial Universitário, que foi na Croácia. A gente teve na Croácia uma competição a nível mundial, tivemos um bom resultado, fomos vice-campeões mundiais, né? Eu tive lá, eu e mais 6 atletas de Cascavel, nesse contexto, mais auxiliar técnico, fisioterapeuta. Então a gente fez um balance. Então a nossa equipe mais ou menos
dentro desse contexto aí, temos grandes jogos a partir do segundo semestre. Como é que fala? Começamos a ver os grandes adversários no segundo semestre, não desprezando os outros. Sim. Certo? Mas é uma realidade. Qualquer campeonato tem as equipes menores e as equipes que têm um índice técnico e um plantel melhor. Me diga uma coisa, o grande rival hoje do handebol feminino de Cascavel é a equipe de Maringá? O ano passado, até o ano retrasado, a gente jogou as competições e nós ganhamos todas as competições a nível do Paraná e perdemos um jogo para Maringá em 2020. Desculpa, 2021. 2022, a gente entrou num processo meio... Mas eu acho que acredito que foi um processo psicológico que a gente não conseguiu reverter durante o processo de trabalho. A gente jogou 9 jogos com o Maringá e perdemos de 8-1. Levamos uma goleada. Então, assim, teoricamente, dentro de um contexto, é Maringá e Sarandi. Certo? Maringá e Sarandi. Mas o nosso maior vamos dizer assim, nosso maior... a pedrinha no sapato. Pedrinha no calcanhar, pedrinha no sapato é Maringá, certo? É Maringá, é uma equipe que também tem uma estrutura muito boa, certo? O ano passado até a gente teve alguns desentendimentos por algumas situações que colocaram lá na rede de internet, 8-1, não aguentamos mais. Então são coisas que passam, mas a gente esse ano a gente, como é que a minha jogadora que veio de São Paulo falou, a equipe tá babada. É um chavão que os maranhenses falam, dizem que a equipe está boa, está se construindo para 2023. Isso, vamos falar sobre a equipe, como que está. Teve que fazer uma pequena reformulação, né? 6 ou 7 atletas que chegaram este ano, né? Como que está sendo essa adaptação? Já estão adaptadas? Porque tem 2, se não me engano, que são do Paraguai, não é, Neudi? Nós temos, na verdade, nós temos 3 meninas, vamos colocar assim, que fala estrangeiras, certo? As 3 moram no Paraguai. Uma é a Argentina, que está se naturalizando paraguaia, certo? As 3 são da seleção do Paraguai. A Luciana, que é a argentina, que está na seleção do Paraguai, ela não pode ainda disputar competições porque ela é argentina, então a partir do momento em que ela se naturalizar, ela vai poder jogar. Está terminando o processo e tal. E nós temos aí meninas que vieram do Maranhão, vieram de São Paulo, vieram de Santa Catarina, mais as equipes que estavam aqui. A gente vinha já há 2 anos, 21, 22, com um grupo meio ali, sabe? Um grupo que precisava fazer algumas mudanças. A gente tinha que fazer algumas mudanças e, infelizmente, paga o pato as jogadoras que tiveram um rendimento menor. Sim, e isso é natural, né? É estrutural, qualquer lugar, né? E a gente acabou reformulando o grupo aí, em torno de 50% do grupo a gente andou mudando. Conservou a base, os jogadores que a gente entende que iam somar com a equipe, certo? Aí tivemos a perca da Mirelle, que é uma das nossas principais jogadoras, mas isso já foi em 2022. Ela teve uma lesão do joelho e ela permaneceu da equipe mesmo. Se não tivesse, era absolutamente a titular, certo? Mas teve uma lesão de joelho, agora operou faz uma semana com o Dr. Valias lá no São Lucas FAG. E estamos tocando o caminho aí dentro desse contexto e a equipe está se incorporando, está criando um corpo de equipe adulta, de equipe que vai dar um bom resultado no segundo semestre. Uma equipe cascuda, que a gente costuma falar, né? Que vai chegar no auge realmente quando precisa. É o que a gente está planejando, né? E o que a gente precisa já em junho. Em junho já tem, que vem já. De 7 a 13 de junho, julho, de 7 a 13 de julho, esses jogos universitários. Aí a gente já vai poder dar uma medida do que a nossa equipe consegue, né? Agora, no final de 28 e 30, de 28 a 30, vamos estar no Paraguai jogando um quadrangular, já trabalhando esse contexto. Já tivemos lá em Enandárias, no começo do ano, jogando com a seleção do Paraguai, com a equipe de Enandárias lá. Então, nós temos um projeto legal com o Paraguai. As meninas estão vindo para cá, a gente está fazendo um intercâmbio. O ano passado, elas estiveram aqui na Copa Cascavel, ficaram uma semana aí,
na cidade, hospedada, gastando dinheiro na nossa cidade. Isso é importante também para o comércio local. Claro, lógico. Então, o nosso projeto tá assim. Você falou em projeto e você chegou aqui com um projeto. É um projeto inédito, né? Você está começando esse projeto agora, que é o Sócio VIP. Explica para a gente, quando você vai falando, a gente vai ter algumas imagens aí sobre o projeto na tela, Neudi. Como que vai funcionar o projeto? Celso, primeiro, como que é o nome do projeto e porquê do projeto? Porque assim, por mais que a faculdade é nossa parceira, ela entra com algumas questão de bolsa, estrutura. Por mais que a prefeitura tenha um repasse, então tem X situações que a gente tem que dosar essa parte financeira, tá? Sempre precisa, né? A gente, por exemplo, a gente viaja, a gente acaba optando em restaurante com uma qualidade de alimentação menor, uma qualidade com preço menor, para economizar dinheiro, porque as necessidades são grandes. Vamos viajar, tem que ficar em alojamento, deita no chão, com colchão, óbvio, né? Mas colchão no chão, vai tomar banho, não é aquele banheiro adequado para todo mundo, é estrutura mais precária para jogos. Acontece. E a gente vem batalhando, tá? Aí nós estamos sentados ali, nós na comissão técnica, mais o Micael, que é o nosso digital man lá, que trabalha com as nossas redes sociais. Está sempre nos atendendo, um abraço aí para o Micael. O Micael. Nos atendendo quando a gente necessita. O popular Sodinha, certo? E a gente estava pensando, por exemplo, você tem ali em Preto no Branco, que é um factoide, né? Um jornal que fala sobre esporte. Se eu chegar para você e falar assim, Celso, eu preciso de um patrocínio de 10 mil por mês, R$1.000 por mês. Você falou, tá louco, no dia não tem como. Não tem, a situação não permite. Então, dentro desse contexto, a gente estava pensando como é que nós vamos buscar parcerias. Aí surgiu essa ideia do Rende VIP, que é Handball VIP, certo? É um termo que usa que você é exclusivo, VIP, né? Como funciona? Nós estamos buscando empresas, nós já temos empresas conveniadas, a gente faz um contrato aí de 1 ano com a empresa. O Preto no Branco nos fornece um desconto, 5, 10, 15, 20%. Ele escolhe aí dentro desse contexto. Nós vendemos esse associado Rende VIP, então você vai lá e se associa ao Rende VIP. Você paga X do ano ou X por mês para ter ser associado ao Rende VIP. Dentro desse contexto, o associado tem direito a esses descontos em todas as empresas que são nossas conveniadas. Então, se nós tiver 1.000 associados, lá no Preto do Branco, vamos dizer que vai vir 100 associados buscar o que você oferece com os 5, com 10. Então, as empresas fornecerão uns descontos, certo? O Rende VIP, que é o associado, vai até a empresa, ele vai ter um QR Code e vai apresentar o QR Code, vai ser visto lá que ele é um associado e ele tem um desconto na empresa daquele produto que a empresa oferece. Tá? A empresa, entre aspas, ela visa um lucro maior, porque vai ter maior procura dentro da empresa. E o desconto que ela vai dar é um desconto natural, que ela dá convenientemente para todos os lados. E uma mão lava a outra, né? E aí o associado ele tem direito a assistir nossos jogos de graça, o estacionamento lá na FAG, que é de graça e com segurança, você entra lá, o carro está lá dentro, tudo certo. E tem o associado Rende VIP 2, que e além de tudo isso, ele paga um pouquinho mais caro e ele tem direito a escolher uma camisa da equipe. Legal, ou é a camisa preta, ou é a vermelha, ou é uma meia azulada, com uns logos meio diferentes aí, que o departamento de marketing lá da FAG desenha as camisas que a gente utiliza. E como que está esse projeto? Já foi lançado? Quando que vai ser lançado? Quando que vai ser realmente colocado em prática? Já está? O projeto já está, já tem um site, já está no nosso site lá, nós temos um site especial. Quem tiver interesse pode entrar no site, então. Você tem que entrar lá. Entra lá, okay. Você faz um cadastro, certo? Se cadastra lá, aí o rapaz que controla isso vai liberar teu cadastro,
certo? Vai emitir um boleto, você tem que pagar o boleto e você já pode utilizar dentro, ele fornece o QR Code, você já pode utilizar nas empresas que são conveniadas, nossa, lá no site já tem uma relação... Você lembra do site? No dia pra Puta, deixa eu ver. Isso. Desculpa, tem coisa Vai aqui. lá. E aí, só para você ver, nós temos um contratozinho que a gente faz com a empresa, o que ela nos fornece, o que ela tem direito, certo? Porque eu falo assim, mas a empresa só vai dar o desconto. Não, a empresa vai estar inserida dentro das nossas mídias sociais, vai ter o banner lá na FAG, na hora dos nossos jogos. Vai ter, ela vai ser vista dentro do contexto desse do handebol feminino, tá? Deixa eu achar aqui agora, porque o negócio é difícil, tá? Eu não lembro de cabeça. Tranquilo. O importante é que o projeto já está andando. Está andando, tem um logo aqui, que é a Rede VIP. A gente tem um pouquinho que fala do nosso histórico. Aqui tem uma cópia onde fala do nosso CNPJ, que é legalmente inscrito dentro da Receita Federal, certo? Tem um pouquinho que explica o que é o Rede VIP. Tudo isso aqui a gente manda. Tem a opção 1. Rede VIP, né? E a opção 2, que é o outro... que é um pouquinho mais caro, mas tem um pouco mais de regalia. Pode escolher uma dessas camisas aqui. Pode escolher uma dessas camisas. Olha aí, a camisa uma dessas camisas. Tá? Eu, por exemplo, já gostei mais dessa aqui. É uma camisa diferente. Talvez as pessoas não enxerguem, mas aqui, nessa região aqui, está escrito Hand. Certo? Tá bem, se abrir bem, dá para ver. E essa aqui... é a nossa oficial, certo? Essa aqui será jogo também, mas essa aqui é a nossa camisa oficial. E tem a opção de você escolher com número ou sem número, tá? E aí, aqui nós temos dados da nossa mídia no projeto, né? Celso, é assim... Quer dizer, o interessado é entrar nas redes sociais do handball feminino de Cascavel, que lá já vai ter tudo. Eu já passo para você que eu já localizo aqui o Hand VIP, tá? Me diga uma coisa, Liga Nacional, segundo semestre então? Liga Nacional em agosto. Certo. Já tem adversários, vai ser agosto. Vai ser regionalizado, como foi, ou vai ser todo mundo contra todo mundo? Ainda não tem essa Não. Então foi uma briga nossa e até o Cebola ficou meio bravo, né? Cebola, nosso nosso chefe aqui de Cascavel, entre aspas, do handball, nosso amigo, e é vice-presidente da confederação. E a gente queria que fosse todos contra todos aqui na região sul. Teria 8 equipes, nós teríamos 7 jogos aqui, cara. Seria um espetáculo. Sim. Entendeu? Equipes de alto nível, né? E aí, assim, fomos foto vencido, vai ser regionalizado lá em Santa Catarina. Certo? A nossa chave é São José, Sarandi, Torres e Cascavel. Certo? Vão ter jogos em todas essas cidades. Vai ter algum jogo em Cascavel? Ou não? Vai ser lá? Não, vai ser só lá. A Liga vai ser tipo um fim de semana de uma rodada. Uma semana lá, né? Uma semana lá que a gente fica lá concentrado. Aí se a gente não ficar em quarto lugar da chave, a gente for em primeiro, a gente já está classificado para as semifinais da Liga. Se ficar em segundo, terceiro e quarto, você começa a cruzar com as equipes da região sudeste. Então daí teremos jogos aqui, porque daí um jogo lá, outro cá, um jogo lá, outro cá. Certo? Mas isso acontece só na segunda fase. E a tua comissão técnica? Tem o Marquinhos lá que te ajuda bastante. O Marcos é um cara experiente, tocava a equipe juvenil. Não existe mais a equipe juvenil? Cara, ele teve alguns problemas. Como ele trabalhava com meninas até 17 anos, é muito complicado essa questão de você trazer jogadoras, vir, colocar, morar numa casa e tal. E começou a ter alguns problemas, não com as meninas, mas tem um monte de menina morando ali. Então chamava o conselho tutelar, ia lá. Aí tinha que explicar, fazer, tal, tudo certo, tá? Ia lá, via, tava tudo certo, tinha tudo tranquilo. Aí teve a situação do Covid, teve uma menina que pegou Covid, teve que fazer um tratamento, e ele falou, puta caramba, viu? Cara, eu vou ainda acabar me complicando com essa situação. Pegou e dispensou as meninas, mandou todo mundo embora, certo? E não trabalhou mais com a equipe juvenil. Tá voltando agora a equipe, começamos um trabalho com o Péricles,
que tem 3 polos em 3 escolas, mais o Colégio FAG, de escolinhas. Então já tem as menininhas que estão já disputando a Copa Oeste, tem uma equipe maior que já está disputando a Copa Oeste também, já participou dos Jogos Escolares, está nos Jogos da Juventude. Então está começando um trabalho de novo. Mas é importante essa base, né? É importante, assim, porque nos dá um retorno de pais, de famílias aqui dentro da cidade. Exatamente. Certo? Por mais que, saindo do futebol e do futsal, que se você trazer um time inteiro, colocar aqui dentro do helicóptero, falar que é Cascavel, todo mundo vai assistir jogo. Entendeu? Na nossa modalidade da nossa modalidade já vai ser um pouquinho diferente. Mas estamos trabalhando, o Félix está trabalhando, a gente dá uma ajuda para ele, certo? Com o apoio lá do Julião, da Secretaria de Esporte. O projeto está começando a voltar e tem meninas boas vindo aí. Legal, porque o trabalho de base é importante, né? Porque você pode até lá na frente utilizar para o time adulto, não é? Com certeza, com certeza. Me diga uma coisa, Neudi, agora uma pergunta até meio pessoal, se você quiser responder, você responde, fique à vontade. Foi no ano passado que você teve um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia bastante complicada, né? Mas deu tudo certo, pelo que der para ver, você já se recuperou, está tranquilo agora? O certo já deu certo. Que ótimo. Certo? Do nada, Celso, eu estava na academia, tive um mal súbito e depois disso comecei a investigar, né? Fui meu médico particular, doutor Lísias, comecei a investigar, cara, fiz exame do dedão até o último fio de cabelo. E no último que ele falou, no dia, faz uma ressonância da cabeça e vai no neuro. E eu fiz e apresentou, certo? Entre o ouvido externo e o ouvido interno, tinha um pequeno tumor. Era benigno, maligno, benigno, certo? Benigno. Só que era um tumor gelatinoso, ele estava crescendo. E eu, através disso, procurei os médicos, acabei caindo lá em Curitiba com o Dr. Ramina, no INC, Instituto de Neurociências de Curitiba. E ele falou, você tem que operar porque ele pode estourar e você ter problemas sérios de saúde. Então fomos lá, certo? Teve um trabalho aí de um pessoal que me ajudou muito, a Mariana, que é a minha capitã até hoje, fez uma ação aí para me ajudar a pagar, porque era... Além do plano de saúde, a parte do médico era cash, particular, certo? Mas, cara, eu entrei 9 horas da manhã na cirurgia, 3 horas da tarde estava na UTI, a hora que eu acordei estava minha esposa e meu filho no lado, a enfermeira me olhou, já veio, já mexi pé, já mexi mão pro lado, pro outro. A enfermeira até batendo no meu pé e falou assim, ó, pode ir embora, pode ir embora. Eu fiz assim, eu falei, não, depois você tem alta. Depois da alta do médico. Mas assim, se você olhar e perceber, tem ainda uns pouquinhos, mas está voltando. Isso foi em julho, certo? Agora vai fazer um ano agora. Exato, bem recente, né? Foi recente. Mas voltei a trabalhar, estou trabalhando, certo? Ótimo. 40 dias depois já estava lá com o Marquinhos no banco, quieto. Aí o Marquinhos louco para querer falar, né? O Marquinhos olhava para mim e falava assim, como é que você aguenta ficar quieto? Eu falei, tem que. Cara, tem que ficar. Entendeu? E estamos voltando a trabalhar, estamos trabalhando já faz tempo aí, estamos seguindo. Beleza, deu de mais alguma coisa que você queira colocar sobre o handball, sobre o projeto? Tá tudo certo? Tô tentando achar aqui, mas tá difícil, viu? Não sei onde é que o Sodinha... só a galera entrar aí nas redes sociais, né? No nosso Instagram tem. Nosso Instagram tem. Tem lá no nosso Instagram. Handball feminino Cascavel. Handball feminino Handball FAG. Handball FAG. O nosso Instagram é Handball FAG, certo? Tem lá todos os nossos detalhes, nossas reportagens, tudo. E nós estamos aí batalhando, Celso, correndo atrás, não só o handball, né? Mas nós estamos falando do handball. Mas o esporte, você falou no começo, né? Cascavel tem muito atleta, parece que aqui é a cidade dos atletas. Exato. Certo? Nós a gente tem que abrir espaço para todo mundo e dar oportunidade para todo mundo. Nós temos do automobilismo até taekwondo, kickbox, o cara tem de tudo nessa cidade. Tem destaques nacionais, né? Exatamente. Não é destaque municipal, é destaques nacionais. Com qualidade, né? Aí representa bem a cidade, representa bem
os seus patrocinadores, isso é muito bom para a cidade, é muita cidade. É como tem lá, né? Uma cidade de vencedores, certo? Eu já sou um vencedor que estou aqui, claro. Você é outro, você que apoia o esporte desde que tinha cabelo, Celso. Exatamente. Faz tempo, hein? Faz tempo, cara, faz tempo. Então, assim, cara, estamos vivendo aí, estamos andando, o esporte, a população aí de Cascavel que vai prestigiar o Cascavel Futebol de Campo, o futsal, o voleibol, basquete, handball, quando tem atletismo ali no Centro Nacional, uma pista, coisa mais linda. Uma chamada, dá um entusiasmo. Estrutura sensacional. Nós temos as corridas de rua aí com o pessoal. Cascavel é um polo esportivo. Cascavel é um polo esportivo e a gente só está nesse patamar que também nós temos uma mídia muito forte em Cascavel. Cascavel ajuda, né? É diferente. É diferente. Cascavel é diferente, tá? A gente passa, a gente vai por aí, fala, pô, Nedir, mas como é que vocês têm tanta divulgação em Cascavel? Entendeu? Olha como é que as imagens de vocês são boas, como é que as reportagens tem qualidade. Eu falei, lá, cara, lá o pessoal lá é tudo competente, entendeu? Então, assim, é uma cidade diferenciada, graças a Deus nós estamos num lugar abençoado. Abençoado. Obrigado, Nedir, pela tua presença. Eu que agradeço, Celso, e quem quiser entrar em contato, tem ali no Instagram, né? Isso. Handball FAG, Handball Feminino de Cascavel, no site, no Facebook. É só nos procurar que estamos à disposição. Tá, segura aí um pouquinho que nós vamos agora ver como que foi o jogo do Cascavel pela Série D. E é o seguinte, Cascavel é a quinta partida que não consegue vencer o Maringá, né? No sábado, pela Série D, pelo Grupo A7, empatou em casa em 1-1. Estava vencendo, teve um pênalti a favor, que o Robinho bateu e o goleiro acabou pegando. Depois o Maringá acabou empatando e terminou assim, empatado em 1-1. Felizmente, os outros resultados da chave ajudaram o Cascavel. Quer dizer, então o primeiro colocado não se desgrudou muito. A diferença entre o Cascavel, que é o último, com 2 pontos, e o primeiro é de apenas 3 pontos. Quer dizer, uma partida. Acompanha aí os melhores momentos e daí a classificação e os resultados do Grupo A da Série D. E mais uma vez o Cascavel não consegue passar pelo Maringá. Os dois times fizeram um clássico bastante movimentado no Estádio Olímpico e a Serpente foi para cima, criando oportunidades de abrir o placar com Renanzinho e Joanderson. Com 14 minutos de jogo, Gama acerta um chute forte no canto esquerdo do goleiro e faz um golaço para o Cascavel, abrindo o placar no Olímpico. O time continuou criando várias oportunidades, mas não conseguiu furar a defesa adversária e o primeiro tempo terminou 1-0 para o Cascavel. E o segundo tempo começou com o Cascavel pressionando e com algumas mudanças do técnico Luiz Carlos Cruz. Entraram em campo Thiago Rubim, Pedro Henrique e Victor Daniel. Próximo aos 20 minutos da segunda etapa, Robinho faz grande lance individual dentro da área e é derrubado pelo goleiro. Pênalti para o Cascavel. Robinho bate no canto esquerdo e o goleiro faz grande defesa. E o Cascavel perde a chance de ampliar o marcador. Rodrigo Alves, atacante do Maringá, empata o jogo no Olímpico. Comissão técnica e jogadores reclamaram da arbitragem que deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis para o Cascavel. Final, Cascavel 1, Maringá também 1. Agora a Serpente Aurinegra sai para um jogo complicado fora de casa no próximo sábado, dia 17 às 6 da tarde, quando enfrenta o bom time da Patrocinense no interior de Minas Gerais. Acompanhe agora os principais pontos da coletiva de imprensa logo após a partida com o atleta Lima e com o técnico Luiz Carlos Cruz. Boa noite. Eu acho que o jogo nosso
muito difícil, né? A gente tem visto os jogos dos adversários também, a gente viu que está muito igualado e nos gera uma oportunidade dentro de casa, né? Porque dentro de casa a gente tem que somar ponto, a gente tem que conquistar essa vitória, né? Então é um jogo muito importante, a gente fez uma semana excelente para esse jogo, né? A gente estava muito concentrado, no clássico também, né? Então foi decidido nos detalhes, né? Infelizmente tomamos um gol de detalhe também, mas a equipe combateu super bem, a gente buscou o gol, buscou o tempo todo. Infelizmente também teve alguns lances que nos prejudicou também. Claro, eu ganhei a frente, o Alan me deu passe, eu ganhei a frente dele. Se ele não toca em mim, eu ia sair na cara do gol. Porque ele toca em mim, eu desequilíbrio. Pênalti, claro, o Bandeira ainda falou para ele. Só que como ele já tinha dado um pênalti, e isso não foi só o lance mesmo, ainda teve mais 2 lances do jogo, foi um dentro da área com o João Anderson, que o cara chutou dentro da área, ainda teve uma cabeçada dele que pegou na mão também, e infelizmente ele vendeu os pênaltis. Cara, a confiança do grupo é total, o professor conversa ali, passa toda a confiança para a gente fazer ali dentro da partida, porque a gente está criando ali na frente, criando jogada, a gente está tendo muita oportunidade. Eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade, né, de fazer os gols. Eu acho que na parte de criação a gente está criando bastante. Infelizmente a gente está tomando uns gols de detalhe também, que a gente precisa se cobrar mais, ainda mais, para a gente não tomar esses gols e conquistar a vitória, né? Infelizmente a gente tomou um gol ali, já estava já no final do jogo, tentando buscar ali, mas eu não vou bater na tecla ainda, porque o juiz poderia ter um pênalti claro, não tinha como dar aquele pênalti. Foi pênalti, não tem Pelas minhas contas, a gente está a 3 pontos do líder. Enfrentamos um time que eu vi a semana toda, que é o Maringá, eu sou o freguês, que é um timaço, é um time bom, bem treinado, aliás, grande trabalho. Mas fomos perder. Os 2 tempos. E a gente deixou de matar. A gente, com a linha de 3, foi melhor, que passou a ter gama e o Robinho construiu. O Robinho fez uma partidaça, foi um pecado ele, a bola não entrar dele, ele fez uma partidaça. Nossos alas funcionaram, nosso ataque criou, mas nós não transformamos em gols de novo. E esse é um calo que está machucando a gente. A conversa do vestiário agora é isso. Nós temos que primeiro entender o que aconteceu. Hoje não vamos falar nada, o jogador não adianta. Cabeça quente, segunda-feira, eu vejo o jogo, domingo, na segunda-feira, a gente avalia. Mas uma coisa eu sei, que o time que se prepararam a semana toda e com uma grande preocupação, porque merece o Maringá, nós jogamos melhor. E o 2-0 provavelmente viraria um 3-0 e estaria comemorando uma entrada no G4, porque o jogo era para isso, entrou para entrar no G4. Então, taticamente, o jogo foi correto, a gente pensou, mas todo um adversário tem qualidade, e tomamos o gol do jogador daqui, que nós conhecemos bem, e eu quero ver o encaixe, porque ele sobe sozinho, nós conhecemos que ele sobe bem. O gol dele é um gol de alta qualidade técnica, ele sobe e no alto ele cabeceia, e ele tem essa virtude. E eu não vou entrar na sala de arbitragem, deixar para a direção, porque não adianta falar agora, já foi. Mas nós fizemos 2-0, não está discutindo a arbitragem, nada aqui, nós estamos comemorando a vitória e a entrada no G4. Então está no caminho de melhora. Você foi muito feliz quando disse que a entrada dos outros atletas, a equipe incorporou mesmo, várias funções, mas tem que vencer, né? Porque ambiente bom de futebol é de vitória. Não ganha, vira um ambiente que você de cobrança, e nós não podemos perder o principal, a confiança. Eu vou falar sobre isso aqui, confiança. Não perde a confiança no trabalho, porque daí a gente recupera. Se você perder, aí vira chave. No Estádio Olímpico Regional, Cascavel e Maringá empataram em 1-1. O 15 de Piracicaba venceu o Craque de Goiânia por 2-0 no Barão da Serra Negra. Ferroviária de Araraquara, na Fonte Luminosa, perdeu para a Inter de Limeira por 2-1 e Operário do Mato Grosso do Sul empatou em casa com o Patrocinense por 1-1. Na classificação, o 15 de Piracicaba está com 5 pontos em primeiro lugar. Em segundo vem a Inter de Limeira com 5 e em terceiro o Patrocinense também com 5 pontos. Em quarto está o Craque de Goiânia com 3 pontos. Em quinto, Maringá também com 3 pontos. Mesmo número de pontos do Operário do Mato Grosso do Sul, que está na sexta colocação. Ferroviária de Araraquara está em sétimo com 2. Mesmo número de pontos do Cascavel, que está na lanterna com apenas 2 pontos ganhos.
Muito bem, nós voltamos com o podcast de Olho no Esporte. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, com seus contatos nas redes sociais, o nosso programa que vai ao ar todas as segundas-feiras neste horário. Daqui a pouquinho vou conversar com a professora Fran, que vai falar sobre a Associação de Voleibol de Cascavel, Clube de Vôlei de Cascavel. Antes, nós vamos ver como que foram os 2 jogos do Cascavel na Taça Libertadores. Ontem, vitória contra o Tigres da Venezuela na estreia e hoje um empate apertado contra o Pantavalón do Peru, um joguinho que foi bem complicado. O Cascavel saiu perdendo, conseguiu a virada em menos de 1 minuto, mas acabou levando o gol de empate e só não leva o terceiro porque o goleiro Matheus estava numa manhã inspirada ou numa tarde inspirada lá no Peru. Veja os melhores momentos desses 2 jogos e o que falam aí os jogadores e o técnico do Cascavel Futsal. A vitória do Cascavel na estreia foi relativamente tranquila, mas o placar não foi elástico. O time cascavelense dominou o Tigres na estreia da Libertadores ontem na Venezuela. Mesmo empurrado pela torcida, o time da casa não teve forças para segurar o atual campeão da Libertadores. E o primeiro gol do Cascavel na competição foi anotado por Hernandes de letra, aproveitando a finalização de Johnny. 1-0 Cascavel com 7 minutos de bola rolando. Ainda no primeiro tempo, o tricolor aumentou a vantagem. Gessé bateu no alto e fez 2-0. No começo da segunda etapa, o time da Venezuela assustou e descontou em um rápido contra-ataque puxado por Torres. Ele mesmo finalizou a jogada, 2-1. Logo depois, Miquim anotou o terceiro do Cascavel e deu números finais ao duelo. Cascavel 3, Tigres 1. Jogo importante, né? Estrear bem, é uma vitória que a gente sempre falava, né? Antes de começar a competição, é estrear com vitória, 3 pontos, são 3 jogos, então é tiro curto, né? A gente precisa pontuar já no primeira partida. Acho que a equipe foi bem, acho que a gente conseguiu controlar o jogo como a gente vinha fazendo já, né? Nos jogos tanto do Paranense como da Liga. Acho que a gente também é adaptação, né? Sentir quadra, sentir como que o jogo se desenvolve, né? Então acho que... O primeiro gol da equipe peruana sai depois de roubada de bola no meio da quadra. O brasileiro Leanderson ganha dividida, sobe livre e solta a bomba. 1-0 para o time peruano, placar da primeira etapa. Mais ligado no segundo tempo, o Cascavel virou o jogo em 1 minuto. Primeiro, Tales empatando a partida em 1-1. Logo na sequência, Hernandes vira o jogo para o Cascavel, 2-1. Faltando pouco mais de 5 minutos, contra-ataque do Pantavalón e o gol de Rivera para empatar em 2-2. O time peruano só não marcou o terceiro por conta das defesas de Matheus, que fez alguns milagres até o fim do jogo. Final, 2-2. Nesta terça-feira, mais uma vez às 11 horas de Brasília,
O Cascavel pega o Cerro Porteño do Paraguai para tentar confirmar a classificação à próxima fase. Um jogo difícil, mas precisávamos do resultado, né? Se deixamos escapar, não fizemos uma boa partida, isso nos pressiona para o jogo de amanhã. Nós temos a ambição e o objetivo de sair primeiro de chave, por isso precisamos vencer a equipe do Paraguai, do Cerro. Mais um jogo difícil. Essa Libertadores tem como tônica o equilíbrio entre as equipes. Nós vimos os resultados da semana de ontem, da primeira rodada, muitos iguais, né? Muito próximos. Muito equilíbrio entre as equipes, mas infelizmente hoje não obtivemos o sucesso que nós esperávamos. Nos obriga, amanhã tem muita força mental para se superar, vencer e sair em primeiro de chave. Muito bem, pessoal, nós voltamos com o podcast De Olho no Esporte e agora uma convidada muito mais que especial, é a professora Fran. Ela é assistente técnica, mas é também manager, faz um pouco de tudo na Associação de Vôlei de Cascavel, não é, Fran? Obrigado pelo convite aí, Fran, de ter vindo aqui falar um pouquinho sobre o nosso vôlei de Cascavel. Muito obrigada, Celso. Agradeço ao convite, né, pela oportunidade de a gente estar apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Isso, então para apresentar o trabalho, fala pra gente como funciona, como que surgiu a Associação de Vôlei de Cascavel. Muito bem, então, né, vindo dessa nova organização do esporte, né, nos últimos anos aqui em Cascavel, né, com os chamamentos públicos, então nós sentimos a necessidade, né, de criar uma associação onde nós pudéssemos, né, ter mais autonomia ali perante o nosso trabalho na quadra e também fora da quadra. Então, a nossa associação ela foi fundada em 2020, né, mas esse ano é a nossa primeira participação, né, dentro do edital do chamamento público com ela. Como que foi participar desse edital? Muito difícil a situação, muitos documentos, tem que se fazer um projeto, foi aprovado? Sim, normalmente esses editais eles são bem burocráticos, né? Então tem todo um processo de documentação, né, de organização dentro da associação, também, né, de nós estarmos, né, com uma equipe técnica, né, dentro da quadra também competente para que a gente possa, né, apresentar para o município de Cascavel um bom trabalho. Esses técnicos, esses professores são bancados através desse projeto? Sim, nós, na verdade, assim, primeiro, esses que trabalham com esporte de rendimento aqui de Cascavel, né, nós recebemos uma verba pública, né, por meio do chamamento, aí nós temos técnicos, né, que recebem, então, a sua bolsa técnico, bolsa atleta, né, os próprios atletas, por meio desse edital, né, mas nós temos outros professores também, né, onde nós trabalhamos por meio de escolinhas, de parcerias, né, com clubes, colégios, que aí a verba ela acaba acontecendo de outra forma. Quer dizer, além do chamamento da verba, que é da verba pública, né, para colocar no vôlei, vocês dependem também de outros recursos, não é? Isso, nós dependemos da ajuda, né, de quem é associado, né, a nós. Então, hoje a maioria são pais, atletas, né, familiares. E nós também sempre, né, estamos dependendo de doações, né? Então nós, né, esse ano fizemos um trabalho, né, com as equipes tanto do masculino quanto do feminino, né, a procura, né, de empresas, né, empresários que pudessem nos ajudar com o nosso trabalho também. Na verdade é um trabalho que já vem colhendo bons resultados, né, Fran? Com as participações, com participação em campeonatos, né? Como que está a participação? Como que está esse desempenho do nosso vôlei aí? Muito bem. Então, na verdade, né, o nosso histórico, ele antecede a criação da associação, né, porque nós já estamos trabalhando, né, aqui no município, né, com atletas há muitos anos, tem professores, né, também de renome aqui, já há 15, 20 anos no município, fazendo seus trabalhos. E isso de alguns... é importante pela confiança que passa. Né? Para pais, para atletas, para quem está trabalhando no meio. Né? Porque a gente trabalha com a comunidade, né? Com adolescentes, com crianças, né? Então a gente considera isso como essencial, né? Primeiro, né, é o professor, o técnico ali passar essa credibilidade ao familiar para poder, né, confiar, que viaje com a gente, que passe, né, um tempo ali do dia treinando. Fora da família, né? A gente cria outra família ali com laços, né, bem interessantes. E aí o que acontece, né? Nos últimos anos nós tivemos convocações, né, para a seleção, no caso, né, no naipe masculino. Então, né, ano passado nós tivemos, esse ano tivemos novamente Paranaense. Isso, que daí eles vão
Sinal de destaque, né? Sim, no vôlei, assim como, né, os demais esportes coletivos, também é difícil, né, conseguir uma convocação. Nós temos muitos clubes no estado do Paraná que fazem um trabalho muito bom também. Então, nós tivemos alguns atletas que foram convidados a participar da seletiva, né, e aí outros, né, acabaram integrando e indo para competições a nível brasileiro, né? Então, isso acaba sendo um destaque para nós. E dentro, né, da nossa realidade estadual dos clubes, né, nós participamos de campeonatos que são os oficiais do estado, como Jogos da Juventude, Jogos Abertos e campeonatos da Federação Paranaense de Vôlei também, de várias categorias, tanto feminino quanto masculino. E aí outras ligas, copas, né, que a gente vai participando e se organizando para dar ritmo para a galera. Sempre, quase todo final de semana. Legal. E hoje, com quantos atletas vocês trabalham nas modalidades feminino e masculino? É isso? Uhum. Isso. Então, hoje nós estamos aí em torno de 200 atletas, né, contando ali algumas escolinhas ainda, até acredito que pode passar aí no próximo mês esse número. Mas aí pensando, né, concentrando esse número mais no Ciro Nardi, onde que estão as equipes, né, principais, em torno de 200, ali 100 no feminino, 100 no masculino. É muito atleta, né? É porque a gente está, né, participando de todas as categorias. Esses que treinam lá no Ciro Nardi, desculpa interromper, eles estão sendo preparados para competições. Isso. Nós temos, né, outros polos que também os atletas são preparados para competições, mas quando a gente percebe nesses polos, né, que o atleta se destaca, né, aí a gente encaminha para que ele vá ali no Ciro Nardi, né, se unir com outros, né, para representar a associação e o município. Um trabalhinho de peneira que se fala, que a gente fala, né, no jargão esportivo, né, que vocês peneiram os atletas que podem ter um maior destaque para treinar na principal. Isso, e até assim, Celso, ano passado nós fizemos uma seletiva e nos surpreendeu, assim, a gente teve praticamente ali 400 atletas participando de uma seletiva, né, envolvendo feminino, masculino, as categorias, muitos pais na arquibancada, então foi um evento assim que nos surpreendeu positivamente, tanto que agora para a próxima seletiva, né, no final desse ano, a gente já quer se organizar um pouquinho diferente para dar um maior tempo também, uma maior qualidade no treino, porque nessa última seletiva depois a gente acabou dividindo em 2 etapas. Era para ser uma só, mas aí como apareceu tantas pessoas, a gente, né, acabou dividindo. E eu acho interessante colocar aqui também, né, que esse trabalho, por mais que tenha associação, né, o nosso trabalho ele acontece também em parceria, em conversa com professores e técnicos de colégios, de clubes aqui do município, né? Então, quando nós vamos, né, para os Jogos Escolares, né, municipal, para a Copa, né, por exemplo, aqui no Comercial, para a Copa ali da FARB, no Tuiuti, seja, né, no Wilson Joffre. Então, esses professores também ajudam esse trabalho da associação, porque muitas vezes, né, esses atletas eles são descobertos lá pelo professor na escola. Porque o professor que está lá está vivendo o dia a dia, sabe que aquele atleta pode ter um futuro, né? Qual que é a última competição que os times participaram? Então, nós estamos vivenciando agora, o feminino participou esse final de semana de uma competição ali no Open do Comercial, usando como preparatório para as próximas fases. Ambas as equipes jogaram agora os Jogos Escolares, onde a maioria dos nossos atletas, até pela questão ali da região, do espaço, a maioria estuda no Colégio Wilson Joffre, né, como nós treinamos ali no Ciro Nardi. Então, nós participamos dos Jogos Escolares, fomos campeões tanto no feminino quanto no masculino, né, com os de 15 a 17 anos. Essas equipes representam daí numa outra fase? Isso. Essas que venceram a fase municipal? Nós já passamos pela municipal em março, entre março e abril. Aí agora nós fomos para a regional, em Céu Azul, e agora começo de junho nós vamos para a Corbélia, aí que é a fase macro-regional, né, pelos colégios. E além, né, dessa competição, nós temos em junho agora os Jogos da Juventude, depois na sequência, né, os Jogos Abertos, e temos o Paranaense. Então, nesse mês de maio,
né, o feminino vai participar de uma etapa de categoria de base no Paranaense, e na sequência, já começo de junho, nós no masculino, e agora a Copa Oeste no próximo final de semana em Medianeira. A agenda está cheia. Não, eu falo, a gente tem que ser bem organizado ali, bem, né, tanto com os pais, né, com o nosso trabalho, porque a gente acaba, né, como acaba trabalhando com muitas categorias, e eles precisam jogar, né, um jogador, um atleta... Tem que estar em atividade em alto nível. Isso, e tem que estar jogando, porque é o teste, né, treino é treino, jogo é jogo. E diga uma coisa, tem a Copa Oeste, né, que participa também. Vocês conseguem garimpar algum atleta de outros municípios que vocês veem que tem condições de treinar, que possa se destacar e trazer para Cascavel, ou não existe isso? Não é o nosso objetivo, né, principal, até porque nós trabalhar aqui. Nós temos, né, atletas que vêm de municípios próximos aqui, mas a gente sempre segue assim, né, primeiro... o atleta só faz parte da nossa equipe se o técnico da equipe dele autorizar, né? Como são técnicos, né, colegas de trabalho, amigos, se encontram, né? Então a gente tem esse cuidado, né, nesse sentido. Tem a ética, né? Isso. Aí tem outros atletas, às vezes, que vêm por conta, né? Assim, numa seletiva, que não... Aí é outro processo, né? Aí é a família que acaba trazendo ele até nós. Mas se for por meio de um convite, somente com autorização, né, do técnico e com autorização dos responsáveis também. Tá, então, e agora falando, por exemplo, dos atletas, dos adolescentes, dos jovens de Cascavel, que não participam em nenhum desses polos, mas têm vontade de treinar ou tem vontade de participar? Ele pode ir lá, fazer aula, como que é? Hoje nós, assim, nas equipes de rendimento, nós temos uma quantidade máxima de atendimento. Né? Então, as equipes de rendimento, normalmente é por essa seletiva, que nós fazemos uma vez ao ano, que ela é aberta para todos. E em outros momentos, se tem algum atleta que se destaca em alguma competição, ou se tem lá, né, num colégio, um professor que percebe um aluno com potencial, aí ele acaba fazendo indicações e a gente acaba agendando algum teste. Mas a gente não abre, assim, né, o teste, digamos, todos os dias estamos em teste, né? Mas aí o que acontece? Nós sempre estamos em contato com os professores dos colégios. E essa oportunidade, né, geral é quando a gente marca esse dia da seletiva mesmo, desse teste. Legal. Só mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre vôlei. Sim. Mas eu quero misturar daí um pouquinho de futebol. Nós tivemos cenas lamentáveis novamente lá no Couto Pereira, entre Atlético Mineiro e Curitiba, com a torcida invadindo e querendo bater em jogador, e o que já vem acontecendo, e não é de agora, de vários anos, já se tornou histórico no nosso futebol. E ao passo que a gente vê o vôlei, cada vez os ginásios mais cheios, né, falando isso já em nível de campeonato, de Liga Nacional, né, de Superliga, famílias inteiras, crianças, isso é prazeroso, né? Você chamar o torcedor, apresentar um espetáculo legal e saber que todo mundo, mesmo que seja um adversário, né, a rivalidade fica ali dentro de quadra ou na torcida e acabou, saiu dali, todo mundo é amigo, né? Isso mesmo. Isso é um exemplo que devia ser levado para o futebol, que infelizmente não é, né? Até eu estava nos jogos escolares, estava comentando, né? Comentei com o professor, eu falei, olha que lindo, tinha um momento lá que tinham, né, 2 municípios, 2 colégios jogando e torcidas, né, contras, mas uma ao lado da outra, assim como nós estamos, né? Então não precisa, né, de separação, de uma cerca ou de regras, né? Desde que essas pessoas saibam respeitar, né, o espaço e o direito do outro de pensar diferente, né, em relação à equipe e tudo mais, é o que traz, né, para o vôlei aí uma situação muito positiva. Né? Nós verificamos nas nossas competições, claro que a gente tem, né, sempre falo, comparado com futebol, com futsal, a gente não tem um público tão expressivo, mas aquele público que vai, ele se sente muito à vontade. Né? Vai com os filhos, toma um tererê, come uma pipoca, torce, né? Ambiente familiar, na verdade. Sim. Eu vejo o vôlei assim, tanto masculino como feminino, tanto em nível mundial como em nível nacional, né? Sim, eu falo assim, ainda bem que nós temos essa percepção, agradeço, né, pela colocação, mas a gente percebe que é isso mesmo, tanto que quando tiver, né, campeonatos aqui, a gente convida todos, né, que venham acompanhar, que a gente avisa aqui também, acompanhar para, né, estar ali nos ajudando também, tem incentivando. Tem alguma competição para os próximos dias aí?
Então, nós estaremos em competição, né, agora final de semana no sábado, que é um Open ali no Comercial. Então já estamos convidados. Não precisa ser associado para ir lá assistir, né? Você chega, quero assistir o vôlei. Eles pedem uma identificação lá na entrada, mas é permitido quando são essas competições livres, né? Legal. Mas aí as outras competições agora que nós temos são fora, né? Então, assim, hoje as competições, elas também estão grandes, então para a gente conseguir trazer uma competição aqui para Cascavel, a gente demanda de uma estrutura muito grande, né, de parcerias aí com a Prefeitura, com a Secretaria de Esportes, com a Fundação, com o Estado, né, porque a gente demanda, né, de alojamento, de locais, de ginásio. Trabalho, envolve muita gente nos bastidores, né? Nós tivemos a Copa Oeste, que ela aconteceu aqui em abril, no Ciro Nardi, então foi uma vivência, né, para quem pôde estar presente ali no ginásio. E agora a previsão é que a gente tenha uma etapa, tá para se confirmar do adulto feminino agora em junho, mas ainda está sobre confirmação, e uma etapa do masculino em agosto. Mas ainda vamos aguardar que daí a gente divulga para vocês. Claro, a hora que confirmar, você pode entrar em contato com a gente aqui nas redes sociais do Preto do Branco, onde está agora, a gente está conversando com a Fran. Ela é da Associação Cascavelense de Vôlei, Associação de Vôlei de Cascavel, como queiram, né? Um trabalho maravilhoso. Então, você pode acompanhar também todos os jogos quando são realizados aqui, ou as copas, as competições realizadas aqui em Cascavel. Fran, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí sobre o vôlei, fazer um convite ao pessoal? Fique à vontade. Muito obrigada. Primeiro é assim, agradecer, né, a oportunidade novamente. Nós precisamos sempre desse espaço na imprensa, né, e aqui com vocês a gente sempre teve, né, esse espaço. Nós assim, sempre divulgamos também na nossa rede social, a principal, que é o nosso Instagram, né, Vôlei Clube Cascavel. Então, quem quiser nos seguir, nossas agendas, né, nossas competições, a gente passa essas informações também, né, para vocês da imprensa. E eu acredito, né, se fosse para solicitar, é sempre o apoio de todos, né? É um trabalho coletivo, né? Nós precisamos sempre do apoio, contamos, né, com o apoio da Secretaria, né, do município de esportes. Nós contamos, né, com a Fundação, contamos com o apoio da Secretaria, né, também do Estado do Paraná, contamos com os empresários, né, então os patrocinadores, né, que hoje estão estampando lá a nossa camiseta, né, tanto do feminino quanto do masculino, são eles que nos movem também a fazer um trabalho melhor, e não é para nós, né, o trabalho nosso, ele se estende aos meninos, meninas, né, adultos, né, mas aí aos cascavelenses. Esse é o nosso objetivo. Ok, Fran, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aí. Muito obrigada. Tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Santos no Clássico lá, e o sábado, a rodada na realidade começou no sábado. Nós vamos conferir os gols do Brasileirão e a classificação como está. São Paulo e Vasco no Morumbi. Com gols de Caleri, Rodrigo Nestor, Beraldo e Juan, o São Paulo venceu o Vasco por 4-2 pela 7ª rodada do Brasileiro. Do lado vascaíno, o jovem Barros anotou seu primeiro gol pela equipe profissional e Galarza marcou o segundo. O São Paulo volta a campo na terça-feira às 21h30, horário de Brasília, contra o Puerto Cabello. O confronto acontecerá na Venezuela pela Copa Sul-Americana. O Vasco volta a jogar no sábado contra o Fortaleza, na Arena Castelão.
Bragantino e Atlético, após 3 empates seguidos, enfim, o Red Bull Bragantino voltou a vencer no Brasileirão. Na noite de sábado, jogo válido pela 7ª rodada, o time venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Eduardo Sacha e Thiago Borbas, um em cada tempo, fizeram os gols do duelo. Os dois times voltam a campo no Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da 8ª rodada. No sábado, o Atlético recebe o Grêmio na Arena da Baixada às 4 da tarde. No domingo, o Red Bull recebe o Santos no estádio Nabi Abichedi. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Goiás apenas empataram por 1-1 na abertura da rodada. Com a igualdade, os dois times ficam com 7 pontos. Porém, o tricolor é o 12º e o Verdão fica na 14ª posição. Na próxima rodada, o Bahia encara o Internacional no Beira-Rio. O Goiás mede forças diante do São Paulo no Morumbi. No Couto Pereira, de virada, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba por 2-1 e mandou a equipe paranaense para a lanterna do campeonato e com direito a fiasco da torcida nas arquibancadas. O Coxa saiu na frente com Robson de pênalti, mas Johan empatou ainda no primeiro tempo. No fim, também de pênalti, Hulk garantiu a 4ª vitória seguida do Galo. Logo após o apito final, membros da organizada Império Alviverde tentaram invadir o campo, mas foram contidos por uma pequena equipe de policiais. Com isso, o batalhão de choque foi acionado, disparando bombas de efeito moral para dispersar a confusão. Os confrontos ainda seguiram ocorrendo na parte de fora do Couto Pereira, o que fez muita gente retornar ao estádio para buscar a proteção. Mais uma vergonha no futebol paranaense. O Fortaleza foi derrotado por 2-1 pelo América Mineiro na noite de sábado no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os gols da partida foram marcados por Breno e Felipe Azevedo para o América e Pochettino para o Fortaleza. O resultado põe fim à invencibilidade de 6 partidas do Fortaleza na Série A. O tricolor de aço é o 8º com 10 pontos e já não vence há 4 rodadas pelo Brasileirão. Agora o Leão volta a jogar na quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o São Lourenço no Castelão às 19 horas. Botafogo e Fluminense se enfrentaram no sábado no Newton Santos em um clássico que valia a liderança do Brasileirão. As duas equipes fizeram um duelo bem equilibrado nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, o Botafogo tomou conta da partida e acabou vencendo o tricolor por 1-0 com gol de Victor Cuesta. Com esta vitória, os comandados do português Luiz Castro se mantiveram na primeira colocação do campeonato.
Ontem, no Maracanã, o Flamengo jogou mal, mas venceu o Corinthians por 1-0 pela 7ª rodada. O gol foi marcado por Léo Pereira já nos acréscimos. O Flamengo sentiu a falta de Arrascaeta, que sentiu no aquecimento e não jogou. Victor Hugo, seu substituto, não brilhou. O Corinthians mantém o jejum sem vitórias, mas teve um desempenho melhor e criou mais chances que os donos da casa para vencer. Timão, no entanto, segue na zona do rebaixamento. E no Grenal, o Grêmio venceu o Internacional por 3-1 na Arena. Soares recebeu no canto direito do ataque, girou para cima da defesa do Inter antes de fuzilar no ângulo de Kehler para abrir o placar 1-0 Grêmio. Vila Sante ganhou na força física, já com dificuldade entrou na grande área com liberdade. Kehler saiu mal e o meia bateu na saída cruzado para vencê-lo 2-0 Grêmio. Pouco tempo depois, Soares passou em elevação para Bitelo no meio da área. Ele rabiscou para a direita e bateu na gaveta sem chances de defesa. 3-0 Grêmio. Alan Patrick bateu escanteio e Johnny cabeceou cruzado no canto. A bola bateu na trave antes de entrar. Foi o único gol do Internacional da partida. Final, Grêmio 3, Inter 1. Hoje, Cruzeiro e Cuiabá fecham a rodada. Confira como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos de sábado e domingo. Em primeiro está o Botafogo com 18 pontos, em segundo o Palmeiras com 15, em terceiro vem o Fluminense com 13, mesmo número de pontos do Atlético Mineiro na quarta colocação com 13, em quinto Cruzeiro com 12, em sexto Flamengo também com 12, o Atlético Paranaense aparece na sétima colocação com os mesmos 12 pontos e São Paulo na oitava também 12 pontos. O Santos, na nona colocação, está com 11, mesmo número de pontos do Grêmio na 10ª colocação. Fortaleza e Bragantino estão com 10 pontos cada, em 11º e 12º na tabela. Bahia, Internacional e Goiás estão com 7 pontos, em 13º, 14º e 15º. Vasco da Gama, na 16ª colocação, está com 6 pontos. Na zona de rebaixamento estão Corinthians, na 17ª com 5 pontos, Cuiabá, que joga hoje, na 18ª com 4 pontos, o América com 4 pontos está na 19ª colocação e o Curitiba fecha a tabela com apenas 2 pontos ganhos na lanterna, na 20ª colocação. Muito bem, você conferiu aí o que aconteceu, né, na rodada do Brasileirão neste fim de semana, os resultados, a classificação, Botafogo já abrindo 3 pontos do Palmeiras, que perdeu a oportunidade de se aproximar um pouco mais, aquela confusão enorme novamente lá no Couto Pereira com a torcida organizada do Coritiba, que está lá na lanterninha. E o Corinthians também, que jogou bem, mas acabou perdendo no finalzinho para o Flamengo e também amarga a zona de rebaixamento. Antes de encerrar, a gente vai naquele momento de descontração e risadas, né? Sabe por quê? Porque o De Olho no Esporte também está de olho nas cenas engraçadas do nosso esporte. Confira aí. Vini Peixoto estreando com a camisa do Brasil. Tem alguém com megafone. É exatamente isso. Do prédio lá. Deve estar lá no prédio com um megafone, enchendo a paciência do árbitro. O brasileiro é criativo, né? Olha lá. Chinelão, hein? Quero ver você dar um cartão pra eles, chinelão. Tá pensando o quê? Estamos com imagens recuperadas, estamos de novo observando o lance. Ele chegou a cair uma queda da frente em cima da cabeça do Gladstone. Veja aí, ele não sentiu firmeza, o Gladstone ficou olhando. Olha só a retirada do Arthur. E o árbitro, até o árbitro acabou dando risada. E aí de novo os maqueiros acabam protagonizando
Um lance sui generis aqui na cidade de Leme. Que coisa. Clássico das cores, o árbitro Léo Simão fez assim, ó. Movimento de quem tá mandando mais cedo pro chuveiro alguém, hein? E era o mascote. Sim, ele expulsou o Tutuba, o tubarão do Ferroviário. Lamentável, foi expulso ao Tutuba lá. Olha o Tutuba, olha aí o Tutuba. Bom demais esse Tutuba, rapaz. Que figura, tirou a camisa. Sob as vistas do André Ribeiro. A defesa do São Bento completamente aberta. Para fazer o terceiro, para completar a festa. Pintou, driblou o goleiro. Inacreditável, Eduardo Diniz. Sim. E por hoje é só, agradeço aí a sua companhia, você que curtiu, você que compartilhou o nosso podcast de Olho no Esporte, muito obrigado. Na semana que vem a gente volta e na semana que vem aqui no nosso estúdio nós teremos a presença do pivô Aladim. Ele vai contar um pouco da história dele no futsal paranaense, no futsal do Cascavel, né, dos títulos que conquistou com a equipe cascavelense, mas também vai falar do projeto que ele vem desenvolvendo, né, que é um projeto com categorias de base do futsal. Então eu espero você na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Grande abraço, obrigado pela companhia, até lá.